Boa noite. Boa noite. Vamos ver aqui. Boa noite, gente. Vamos ver se estão me ouvindo bem. Tá uma noite fria aqui em Porto Alegre. Eu tô com a estufa ligada, ela faz um pouco de barulho. Mas hoje então vamos fazer mais uma live para saber como a análise corporal pode ajudar nos nossos relacionamentos. Então, antes de mais nada, né, como sempre, fazer um alinhamento aqui com os nomes dos traços, né? Durante a live a gente vai falar alguns nomes, então o importante é saber que os nomes dos traços estão de acordo com a literatura científica. Em nenhum momento os nomes dos traços vão indicar distúrbios ou patologias, tá? Então esse é um alinhamento que eu sempre começo fazendo, porque às vezes a pessoa está chegando agora e ela se assusta com alguns nomes, né? Então fiquem tranquilos. Enquanto isso, me digam aí se o meu som tá bom, porque, né, como eu falei, aqui tá frio, eu tô com a estufa ligada e pra mim faz um barulhão e eu não sei se vocês estão me ouvindo direito. Tá, então assim, como é que a análise corporal ajuda a gente no nosso relacionamento? A análise corporal ele é um processo terapêutico para a gente se conhecer melhor, né? Então é um autoconhecimento para a gente também se aceitar, entender que às vezes a gente tem características que a gente não gosta e quer mudar, só que nós somos como somos porque lá atrás, na nossa infância, a gente precisou dessas características, elas foram importantes para nós. Obrigada por confirmar o som. Então, nós precisamos dessas características e às vezes a gente quer mudar, então a gente já tem esse conflito interno, né? E no casal existe a análise corporal que ela é feita para os dois, né? Com sessões individuais e depois tem uma sessão conjunta. Então, como é que é feito essa parte do tratamento? Como é que são feitas essas sessões? A sessão de análise corporal, então, tem a parte individual com uma pessoa, que a gente vai fazer um mapa de caracteres, a gente observa o corpo da pessoa, diz quantos por cento ela tem de cada traço. A partir disso, como essa pessoa funciona, e ela pode trazer três questões que ela queira resolver na vida dela. Então, às vezes ela traz, eu quero fazer transição de carreira, ou então questão financeira, o relacionamento mesmo, tá? Essas três questões a gente não fala na sessão conjunta, tá? Quando a segunda pessoa vier fazer a sessão, é a mesma coisa. A gente vai observar ela, vai fazer um mapa de caracteres dela, vai explicar como é que ela funciona e ela traz três questões que a gente conversa na sessão, como resolver de acordo com o mapa dela, ou seja, é alguma coisa bem individualizada. Então, na sessão conjunta, o que a gente vai focar? A gente vai focar na parte do funcionamento de cada um, tá? A gente explica para um e para outro, ó, ele funciona assim e ela funciona assim, né? Por quê? Porque é justamente o funcionamento diferente que gera os conflitos, né? Então, eles tanto os traços tanto podem se unir e ser uma força para o casal, né? Por exemplo, as semelhanças entre os traços. Se eu tiver duas pessoas que têm como pico o traço masoquista, por exemplo, os dois vão ser pessoas leais, os dois vão ser pessoas que gostam de ter um tempo sozinho, os dois vão ser pessoas que são atentas ao detalhe. Então, um vai entender o outro. Se são duas pessoas que têm picos de oralidade, são pessoas que, sim, que vai ter um diálogo que vai fluir, que vão confiar muito um no outro, pessoas que vão ter compaixão um pelo outro. Se de repente são duas pessoas rígidas também, né? São pessoas que vão querer sempre estar cada vez melhor, que vão primar sempre pela perfeição, querer fazer tudo sempre bem, enfim. Mas daí na sessão a gente vai focar também e principalmente nas diferenças entre os traços, que é justamente o que gera o conflito entre o casal. Então, por exemplo, se eu tenho uma das pessoas do casal que tem um traço mais do psicopata, e de novo eu falo aqui, os nomes não tem nada a ver com distúrbios ou patologias, tá? Então tem mais o traço psicopata, e a outra pessoa do casal tem mais o traço oral.
O psicopata é um traço mais frio e prático, e o oral é um traço mais sensível, né, e mais emocional. Então, a própria comunicação, por exemplo, o psicopata é ótimo se comunicar estrategicamente, prático, a comunicação dele é direta. O oral, ele já é mais prolixo. Muitas vezes o oral, ele vai organizando o pensamento enquanto ele está falando. Então, às vezes, sai aquela comunicação assim meio truncada do oral. Ele vai e volta, ele dá 1000 voltas. E aí, o psicopata ele já fica incomodado, porque ele é muito prático. A forma dele pensar é mais racional, né? A forma dele funcionar é mais racional. Então aí já pode dar um conflito. De um falar assim, nossa, tu fala e não diz nada. E o outro diz assim, ai, contigo eu tô sempre tendo que medir minhas palavras porque nunca tá bom, né? Então isso aí já é um conflito. Mas por quê? Porque os traços funcionam diferentemente. Outra coisa assim, ó, digamos que a gente tenha, e geralmente acontece muito, o casal em que uma pessoa tem um pico de rigidez e a outra de masoquismo. Os traços, ambos, prezam pela perfeição, beleza? Eles têm isso em comum. Mas qual é a diferença e onde é que pode dar o conflito? O rígido, ele preza pela perfeição, mas ele quer fazer tudo muito rápido, ele é muito ágil, ele quer fazer tudo para ontem. Ele tem essa capacidade da agilidade. E aí, ele fica pressionando o masoquista para fazer rápido também. Só que o masoquista, ele é lento, ele é metódico, ele tem que ter atenção aos detalhes. E aí, ele vai ficar incomodado com o rígido ali atucanando ele. Mas, o masoquista, ele é uma panela de pressão. Ele vai aguentar até a hora que ele não aguenta mais. E ele vai explodir. E quando o masoquista explode, sai de baixo. Então, a mesma coisa assim, também questão, sim, verdade. As pessoas se identificando. A questão também da confiança, que às vezes as pessoas trazem muito para a sessão. Questão da confiança. O oral é o traço que mais confia. Ele te conheceu hoje, já é teu melhor amigo, né? Ele, que legal, se conecta com a pessoa ali, pã, confiou. Mas os outros traços, eles têm mais dificuldade de confiar. Ou eles vão demorar mais, tipo o próprio masoca. O masoca, ele é confiável, ele é uma pessoa leal. Mas para ele confiar a ponto de se abrir, falar dele, falar dos sentimentos, demora um tempo. O rígido e o esquizoide são seletivos, né? O próprio rígido e psicopata tem dificuldade em confiar. Então, dá conflito também. O oral pode dizer assim, poxa, eu confio 100% em ti e tu nunca confia em mim, tá sempre desconfiado, tu não se abre, não fala comigo. Então, assim, também pode dar essa questão de conflitos aí na diferença entre os traços do casal. Como é que tá até aqui? Tá tudo certo? As coisas que eu tô explicando aqui. Bom, essas diferenças, elas são muito importantes a gente saber, então, para que as pessoas, primeiro, entendam como elas funcionam, entendam como o outro funciona, para poder ver nas semelhanças entre eles a força que o casal tem, né, para fazer um relacionamento bom, um relacionamento que anda para frente, que realiza sonhos. E também para entender as diferenças, né, e para os conflitos diminuírem, porque quando eu entendo que o outro funciona diferente de mim, obrigada por confirmarem, quando eu entendo que o outro funciona diferente de mim, eu já não vou brigar tanto, né. Então, assim, outra coisa que também nós olhamos nessa sessão em conjunta, depois de cada um fazer a sua sessão individual, a questão da dependência emocional e da ambição, né? Porque as duas funcionam como uma gangorra, né? Então, geralmente os traços que têm muita dependência emocional, ou seja, eles vivem para agradar os outros, se colocam como o último lá na lista de prioridades, eles vão ter uma baixa ambição, que é a capacidade de ter sonhos e correr atrás desses sonhos. Ao passo que os traços mais frios, mais racionais, eles vão ter mais ambição e menor tendência à dependência emocional. Então, a gente também olha isso na sessão, porque muitas vezes existe um que não tem tanta dependência emocional, tem ambição, e o outro, ele já para a vida dele para agradar os outros, sempre se põe por último. E aí o que acontece? Esse que se põe por último, ele pode chegar e dizer assim, que? Não, quer fazer uma viagem internacional? Não, isso é demais para nós, não tem como. E o outro vai dizer, não, eu trabalho para isso, né? Vamos fazer. Então assim, um vai ter mais medo, ele até vai junto, mas ele vai travado, né? Porque ele pensa assim, puxa vida, a gente vai gastar todo esse dinheiro lá e tem lá o fulano que estava precisando, que a gente podia ajudar.
Então a gente também fala sobre isso na sessão em conjunta, né? A diferença de ambição, a diferença de dependência emocional, né? Isso é muito importante. Então, por quê? Porque quando uma pessoa tem muita dependência emocional, geralmente também é uma pessoa que faz muito drama. E no casal, pode apostar que o drama do outro vai acabar virando teu. No sentido de, puxa vida, eu vou ter que resolver a minha vida e a vida dele ou dela também, né? Porque a pessoa, ela vai ficar mais passiva frente à vida, né? Então, aquele que tem menos dependência, menos dependência emocional, ele vai ter que resolver pelos dois. E aí também acontece de repente, o contrário, né? Dos dois terem alta dependência emocional, pouca ambição. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente tem que dizer para os dois estimularem essa ambição, né? Existe solução para tudo. Quando tem um com mais ambição, outro com menos, a gente pode dizer para o que tem mais ambição, ó, estimula a ambição dele, leva ele num restaurante mais chique para provar uma comida diferente, que aí a pessoa vai gostar da comida, vai gostar da postura das pessoas e vai dizer, quero repetir isso aqui, quem sabe até ir num restaurante melhor. E ela já vai começando a ver que então ela precisa fazer mais dinheiro, ela precisa se movimentar mais na vida para poder conquistar aquilo. Mas quando os dois têm a ambição baixa, a dependência emocional alta, aí não tem como um estimular o outro. A gente tem que dizer assim, olha, vai ter que ser forçado mesmo. Vocês vão ter que, a gente faz um plano ali, vocês vão ter que seguir aqui esse passo a passo, essas ações, para estimularem a ambição de vocês e vocês se priorizarem. Porque a dependência emocional é conhecida também como distúrbio de prioridade. Eu me coloco em último lugar, todo mundo é mais importante que eu, né? Então, essa é que a gente faz a sessão conjunta. E aí a pessoa diz assim, mas aí eu vou estar virando as costas para os outros. Tem muito esse entendimento, às vezes, da gente diminuir a dependência emocional e a pessoa achar, mas aí eu vou virar as costas para as pessoas? Como assim? Né? Não. Uma vez eu estava ouvindo uma moça que ensina finanças, né, na internet, e ela disse assim, ó, quando ela ganhava pouco dinheiro, que ela tinha várias dívidas, ela pouco podia ajudar as pessoas da família dela. Por quê? Porque quem tem pouco e divide com outros, fica nada para cada um. Então, quando ela começou a ajeitar a vida financeira, pagar as dívidas, fazer mais dinheiro, investir, ganhar e guardar, ela viu que começou a ter mais possibilidade de ajudar os outros. Por quê? Porque ela cobria ali a parte necessária da vida dela, né? Pagava as contas, de repente guardava o dinheirinho ali para o sonho, enfim, ela tinha as rubricas dela. Depois que ela pagava tudo ali, sobrava. Por quê? Porque ela foi estimulando a missão dela, ela foi cada vez tendo mais dinheiro. Então, quando a gente tem mais dinheiro, a gente consegue ajudar mais, porque a gente trabalha com excedente, né? Então, não é virar as costas para os outros, tá? Estamos entendidos nessa parte? Necessidade também de agradar todo mundo. Sim, é aquela coisa assim, ó, quem vive para agradar os outros não se agrada da vida que tem. É uma frase famosa aqui entre nós, analistas corporais. A pessoa está sempre querendo agradar todo mundo, óbvio, não vai se agradar da sua vida, né? E uma vida que não nos agrada, ela vai lá na frente nos trazer doenças físicas até. Às vezes me pego nessa situação também. Todo mundo. Isso aí é de todo mundo, é uma observação diária que a gente tem que fazer, a gente tem que estar sempre cuidando. E quando acontecer assim, me peguei nessa situação, não vou me julgar. Legal, o que eu posso fazer? Observei, assim, percebi. Que às vezes a gente faz e não percebe. Aí é pior ainda, porque a gente não tem como consertar, né? Não tem como corrigir ali. Mas quando a gente se pega nessa situação, a gente, opa, olha aqui eu de novo querendo agradar os outros, né? Então aí tem planos que a gente faz durante a sessão de análise corporal pra gente se agradar e poder se botar como prioridade. Então, no caso da análise corporal em casal, né, o que a análise pode fazer pelo nosso relacionamento, que é o tema da live, é isso, assim, ó, é um entender o outro, ao mesmo tempo as pessoas se entenderem a si mesmas, né, para diminuir essa questão dos conflitos pela diferença de funcionamento de traço, para aumentar a força do casal na semelhança dos traços, né, e então, assim, o casal começar a trabalhar e construir uma vida que é a vida que eles sonham, né? Não é aquela vida que é para agradar os outros, aquela vida parada, aquela vida xoxa. Não, é uma vida assim que realmente vai para frente, que tem ambição, que tem sonho, que tem conquista, né? Que tem, sei lá, 5, 6, 7 filhos, quantos filhos quiserem, mas é uma vida que realmente o casal constrói junto. E a análise corporal ela é uma ferramenta muito forte para isso. Ela realmente funciona muito no casal.
Verdade, bem difícil. Pode ser o medo de estar sozinho ou de um dia precisar da pessoa. Também. Muitas vezes as pessoas chegam na sessão e elas dizem assim, eu tenho medo de me separar. Aí a gente começa a investigar bem, não é nem o medo de não ter aquela pessoa, é que a pessoa simplesmente não consegue ficar sozinha. Ela é apavorada assim, com a ideia de ficar sozinha. Então, ela nem tá tanto focada no amor que ela tem pelo outro, ela tá focada no medo que ela tem de estar sozinha, né? Então é dependência emocional no talo, né? E tá tudo certo. A gente tem uma sociedade que meio que nos direciona para isso, mas depois a gente vai ali na sessão, com cuidado, com carinho, com acolhimento, com dicas e ações, a gente consegue fazer isso aí ficar para trás. Gente, alguma pergunta? Porque eu sou a pessoa que faz as lives rápidas. Eu não gosto de ficar muito tempo aqui, porque eu sei também que o tempo é uma coisa muito importante e preciosa para todo mundo. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, como é que foi a live para vocês, se vocês gostaram. Porque daí, assim, já vou passando os recados aqui. Não se esqueçam, então, se vocês quiserem se conhecer melhor, se vocês estão em casal e querem melhorar essa relação, ou assim, eu tô solteira, mas eu gostaria de me conhecer, foi ótima live, obrigada. Gostaria de me conhecer melhor, que seja individual ou em casal, é só, peguei na metade, mas amei. Obrigada, querida, vai ficar gravado. Assim, se vocês quiserem, vocês entrem no perfil, assim que acabar a live, lá no meu perfil tem um link que vai direto pro meu WhatsApp. Me chama ali, a gente conversa, tá? Pra gente marcar a tua sessão de análise corporal. Então, assim, fechou a live, vai no meu link, na minha bio, tem o link, cai direto no meu WhatsApp, tá? Eu demoro um pouquinho pra responder, porque às vezes eu tô atendendo, enfim, mas só me chamar ali, tá? E caso vocês queiram, assim, outros temas, seja referente a relacionamento ou não, me manda também na mensagem ou no WhatsApp, tá? Que aí eu vou produzir algum conteúdo aqui que seja bem interessante para todo mundo. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui nessa live. Adorei. Bem que dizem assim, que quanto mais a gente faz, menos medo a gente tem. Então eu tô começando a pegar gosto pela coisa. Na terapia de casal tem alguma sessão que seja separado? Sim. A gente faz análise corporal de um, depois faz análise corporal de outro. E o que eles trazem na sessão ali para resolver, questões que eles querem resolver, a gente não compartilha na sessão conjunta. A gente só compartilha assim, ó, essa pessoa funciona assim, essa pessoa funciona assado. A partir daqui tem os conflitos entre vocês, vamos resolver. O que a pessoa trouxe para mim assim, eu queria resolver isso, aquilo, não fica em sigilo absoluto. Excelentes informações, obrigada por compartilhar, eu que agradeço por ter estado aqui. Tá, gente? Então espero vocês na próxima live. Obrigada mesmo por ter estado aqui e mandem dicas se vocês quiserem algum assunto especial, tá? Boa semana pra vocês, obrigada mais uma vez. Tchau, tchau!